Aprendes muitas palavras novas, mas esqueces-as logo a seguir? Eu conto-te como elas ficam na tua cabeça para sempre. Muitos estudantes de português têm o mesmo problema. Eles aprendem muitas palavras, mas não conseguem guardá-las. Conheces isto também? De 10 palavras novas, muitas vezes só fica uma na cabeça. Por que acontece isto? O que fazes de errado? E como podes mudar isso? Hoje mostro-te o maior segredo para aprender português. Vais aprender como memorizar novas palavras e não as esquecer. Estás pronto? Então vamos começar. Erro 1. Aprendes palavras sem contexto. Sê sincero. Quem nunca encheu diligentemente o caderno de vocabulário? À esquerda a palavra portuguesa, à direita a tradução. Tudo bem arrumado, limpo, quase perfeito. Sentes-te aplicado e disciplinado. Mas isso faz-te mesmo avançar? A resposta honesta é não. Aprender palavras sem contexto é como segurar água. Fica um segundo e escapa logo. O teu cérebro precisa de mais. Precisa de vida, movimento, cor, imagens. Precisa de histórias. Só assim a palavra falsirca. O cérebro é como uma criança curiosa. Guarda o que é interessante, emotivo ou engraçado. Por isso a solução número 1 é crucial. Escreve sempre um exemplo. Transforma cada palavra numa pequena história. Inventa a tua própria frase. Por exemplo, eu bebo café de manhã. Ou, o meu cão dorme no sofá. Quando aprendes a palavra cão, imaginas o teu animal à tua frente. O teu cérebro adora essas imagens. Ele guarda-as sem esforço. Sem ideias? Procura exemplos na internet. Mas não copie simplesmente. Reescreve-os. Torna-os teus. É como cozinhar, lês a receita, mas só mexendo tu mesmo sabe bem. O teu caderno de vocabulário deve ser vivo. Não só colunas e palavras, mas frases, cores, pequenos desenhos. Desenha símbolos, usa marcadores, deixa-o colorido. Assim ativarás a memória em vários níveis. Quanto mais sentidos usas, melhor recordas. Se te esforçares, a palavra fixa-se. Esforçar-se significa dar o melhor. Esse é o teu segredo do sucesso. Torna o teu estudo pessoal. Faz disso o teu projeto. Verás então como o português pode soar diferente. Escreve nos comentários como está o teu caderno. Está colorido, criativo ou ainda vazio? Começa hoje a enchê-lo de vida. Nos meus cursos de português, aprendes palavras úteis para o dia a dia. Temos A2, B1, B2 e C1. Podes ter um caderno só para os meus cursos. No fim verás quanto aprendeste, não só na cabeça, mas também no coração. Erro 2. Não fazes repetições. Aprendes uma palavra, mas nunca a repetes. Lês, escreves, dizes uma vez em voz alta e logo desaparece. Talvez penses que aprender bem uma vez basta, mas não é verdade. Sem repetir, o cérebro esquece a palavra depressa. Ele apaga o que não precisa. Uma palavra que nunca usas é marcada pelo cérebro como não importante. Ele simplesmente empurra-a para longe. Por isso repetir não é opção, é obrigação. O cérebro adora repetições, mas na hora certa. Sempre que quase esqueceres a palavra, tens de repeti-la. Nesse momento a memória fica mais forte. Solução. 2. Repete regularmente e com método. Aqui vai um plano simples que resulta. Repete a palavra no dia seguinte, após 3 dias, depois de 1 semana e 1 mês. Isto chama-se repetição mágica.
Assim, o cérebro transfere a palavra para a memória longa. Se repetires muito a palavra, ela torna-se logo familiar. Ela vira parte do teu pensamento. Não precisas refletir, simplesmente dizes. Usa uma app que lembre ou o método clássico, caderno, calendário ou cartões. Escreve a data e marca quando repetires a palavra. Importa apenas continuares firme. Aprender vocabulário não é um sprint, é uma maratona. Vences não pela velocidade, mas pela resistência. Um pouco por dia, passo a passo. Imagina que regas uma planta. Se a regares só uma vez, ela morre. Se a regares com regularidade, ela cresce. O teu vocabulário funciona igual. Dá água às palavras, repete-as. Assim cresce o teu português. Portanto, daqui em diante, repete as novas palavras regularmente. Faz disso uma rotina. 5 minutos por dia bastam. Vais ficar surpreendido com o quanto conseguirás lembrar. Prometido? Erro 3. Aprendes palavras demais de uma só vez. Queres estudar 20, 30 ou 50 palavras por dia, achando que chegarás mais rápido. Parece motivado e ambicioso, mas na verdade ajuda pouco. É como tentar comer uma montanha inteira. O cérebro não digere. Ser para o gato significa que algo é em vão. É isso que ocorre quando aprendes demais de uma vez. O cérebro precisa de tempo para guardar, ordenar e ligar novas palavras. Se o sobrecarregares, acabarás por esquecer quase tudo. Por isso o conselho: aprende menos palavras, mas aprende-as mesmo bem. Qualidade em vez de quantidade. 5 a 10 palavras por dia bastam, se usares emoção, exemplos e repetições. Dás assim ao cérebro a chance de realmente guardá-las. É como no desporto. Não ficas forte treinando 10 horas num dia. Ficas forte praticando regularmente. A língua funciona do mesmo modo. Quanto mais repetições pequenas e claras fizeres, mais firme fica o teu saber. Minha proposta é simples. Estuda com profundidade, não com pressa. Transforma cada palavra numa experiência. Coloca-a numa frase. Diz em voz alta. Repete no dia a dia. Talvez escrevas num papel ou digas em voz alta enquanto cozinhas. Importante é usá-la. Assim ela fica na memória. Como se diz, grão a grão enche a galinha o papo. Pequenos sucessos também fazem avançar. 5 palavras por dia são 150 no mês, 1.800 no ano. Isso é um mundo de expressão. Lembra-te sempre, passos pequenos levam ao objetivo. Não precisas de pressa, mas de paciência e constância. Quantas palavras aprendes por dia? Escreve nos comentários e vê como o estudo muda quando aprendes menos, porém melhor. Erro 4. Aprendes sem emoções. Imagina, lês uma palavra nova, entendes, escreves e repetes algumas vezes. Após alguns dias, ela some mesmo assim. Por quê? Porque a palavra não significa nada para ti. Ela está vazia, fria, sem vida. Palavras sem emoção desaparecem depressa. O cérebro guarda o que desperta sentimentos. Ele adora histórias, surpresas, humor, tudo que te toca ou faz rir. Se aprendes uma palavra de forma mecânica, ela fica pouco e depois some. Solução 4. Torna a palavra pessoal. Dá-lhe significado. Dá-lhe emoção. Imagina imagens ou situações que ligas à palavra. Por exemplo, a palavra arrepiante. Podes pensar no sótão da avó
ou num filme de terror antigo. Quanto mais vívida a imagem, mais forte fica a palavra. Arrepiante significa que algo assusta ou parece sinistro. Também podes aprender com humor. Inventa imagens malucas ou engraçadas. Quanto mais estranhas, melhor. Estranho quer dizer incomum ou esquisito. Imagina a palavra arrepiante a subir devagar pela tua parede. Queres limpá-la, mas ela volta. Isso é arrepiante. Também podes classificar palavras: bonita, difícil, divertida ou prática. Assim pensas mais tempo na palavra e memorizas melhor. Ao descrever uma palavra, dás-lhe vida. Assim, uma palavra estranha torna-se tua. Aprender sem emoção é como comer sem sabor. Se queres que a palavra fique, deves senti-la. Há alguma palavra que ligas a um sentimento? Deixa o teu exemplo nos comentários e sente como a emoção ajuda no estudo. Erro 5. Não usas as palavras de forma ativa. Este é muitas vezes o erro mais comum e sério. Muitos aprendem palavras apenas de forma passiva. Não as usam de verdade. Conheces isso? Aprendes uma palavra. Lês-la, escreves-la no caderno. Ou praticas numa aplicação. Mas nunca a dizes em voz alta. Nunca a usas numa frase. Não comunicas nada a ninguém com ela. Aí está o problema. O cérebro guarda melhor as palavras ativas. Ele retém não só palavras reconhecidas, mas usadas. Uma palavra conhecida só passivamente é como um espectador silencioso. Sabes que ele está lá, mas nunca falas com ele. Algum dia ele vai embora. Solução 5. Usa a nova palavra imediatamente, de preferência no próprio dia. Quanto mais cedo, melhor. Faz um monólogo. Fala contigo mesmo. Sim, mesmo. Por exemplo, a cozinhar ou a passear. O que significa abdicar? Hoje abdico de açúcar. Digo não ao açúcar. O verbo abdicar usa a preposição de em português. Significa dizer não a algo. Significa não fazer algo. Usa a palavra também no chat. Escreve a uma amiga. Escreve a alguém que aprende português. Ou escreve para ti mesmo. Insere conscientemente a nova palavra. Eu não vou à noite de vinho. Já o sabes. Abdico de álcool há semanas. Uma nota breve também ajuda. Uma pequena entrada de diário é ótima. Escreve uma ou duas frases. Inclui a nova palavra nelas. Não precisa de um texto longo. Importa a tua própria frase. Querido diário, hoje abdico do meu café. Experimenta já agora. Pausa o vídeo um instante. Faz uma pequena pausa. Escolhe uma palavra portuguesa. Escreve um comentário curto. Fico feliz com muitos exemplos. Outra ideia são post-its. Usa papéis na tua casa. Cola um papel no espelho. Cola um papel na máquina de café. Cola um papel no frigorífico. Escreve frases completas neles. Não escrevas só uma palavra. Cola no frigorífico. Esta semana abdico de chocolate. Feito. Porque isso é tão importante? O uso ativo muda algo essencial. Ligaste a palavra à tua vida. Ligaste-a aos teus pensamentos. Ligaste-a aos teus sentimentos. Isso faz a diferença. A palavra torna-se parte do teu mundo linguístico. Ela não fica só no caderno. Experimenta isso agora. Combinado. Hoje vimos 5 erros típicos. Muitos cometem estes erros ao aprender vocabulário. Encontramos soluções adequadas. Agora, a sério, aprendeste muito hoje. Quais dicas vais aplicar? Quais dicas vais testar?
Escreve nos comentários, por favor. Não esqueças o PDF grátis. Podes descarregá-lo abaixo do vídeo. Aprendeste algo importante hoje? Então subscreve o meu canal. Dá um gosto ao vídeo. Isso deixa-me muito feliz. Vê os meus vídeos com regularidade. Assim mantens-te motivado. Assim mantens-te inspirado. Lembra-te sempre disto. Não precisas ser perfeito. Só precisas continuar, passo a passo, palavra a palavra. Fica bem. Cuida-te. Vemo-nos em breve. Até a próxima. Diverte-te a aprender. Tchau.